Como ver essa questão de idades ou períodos da vida no mapa natal? Na verdade, a pergunta que me fizeram, que gerou o tema desse vídeo, foi sobre como ver os primeiros anos de vida, se tinha correlação com as primeiras casas do mapa natal, mapa astral, né, o mapa astrológico. Bom, gente, para quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou astróloga aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino, oriento, dou aulas, né, sobre questões não só de astrologia, mas simbolismo no geral, cartomancia, tem live de cartomancia aqui todas as segundas 20h30, participem, tá? Enfim, também dou consultas, aulas, é só entrar em contato comigo aqui na descrição, tá bom? Respondendo melhor essa pergunta, é que na verdade existem várias técnicas, ok? São várias técnicas utilizadas e durante minha trajetória, né, já são mais de 8 anos estudando e trabalhando com astrologia, porque foi muito rápido. Assim, passei por muitas técnicas e coloquei em prática muitas técnicas. E existem muitas outras técnicas que eu não tive tempo, não tive interesse ou ainda não conheci, porque de fato são muitas técnicas, ok? Então, já sabendo disso, eu vou abordar algumas, as que eu acho principalmente mais úteis. E fiquem à vontade, assim, quando eu comentei sobre isso na outra plataforma, falaram de outras técnicas ainda, né? Principalmente do período medieval, que foi desenvolvida várias outras técnicas. Eu sou mais adepta do simples, né? E a primeira que eu aprendia, mais simples, era ver de fato o período da infância pelas primeiras casas, né? Então, assim, uma coisa que é unânime é que o ascendente, ele marca o nascimento. Então, para você ver como foi o seu nascimento, você vai olhar para o seu ascendente. Então, se tem algum planeta ali, tem uma série aqui no canal sobre planetas no ascendente. Essa série eu falo também sobre algumas tendências de nascimento, como por exemplo, o Saturno pode ser que indique um nascimento demorado, dolorido. Um Marte também fala sobre dor, mas uma dor mais aguda, mais rápida, envolvendo muitas vezes algum tipo de corte. Alguns que eu não falei foi sobre Urano, alguma coisa inesperada acontece, também envolvendo muitas vezes a cirurgia, né? O parto cesáreo. E o Netuno, às vezes, pode indicar algum tipo de impossibilidade de respirar, né? Ou uma quase morte, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Agora, vai ser sempre assim? Não, a gente sempre tem que lembrar que cada mapa é único e o contexto pode mudar. Então, se tiver alguma dignidade, se tiver algo aflito, se tiver algo facilitando, pode ficar diferente, ok? É apenas um simbolismo puro e cru, ok? Lembrem-se sempre disso. Então, se o ascendente ele fala sobre esse nascimento, consequentemente, antes desse ascendente, será antes do nascimento. Então, a casa 12, que inclusive é uma casa que a gente perde o nosso livre-arbítrio, que é uma casa que fala sobre coisas escondidas, ocultas, vai trazer também esse simbolismo da gestação. Então, como foi o período gestacional, tem uma outra técnica também, só que eu não vou passar aqui no vídeo. Então, se você tiver interesse em saber, você tem que agendar uma análise ou consulta comigo. Bom, essa questão da casa 12, eu acho muito importante ver a gestação, porque ela é a formação do indivíduo, então como ele foi formado. Assim como quando a gente planeja um evento, a gente planeja executar alguma função, algum projeto, né? O filho também ele vai ter essa influência, ainda mais que nós, seres humanos, somos constituídos de água, e a água, conforme a gente coloca uma vibração nela, conforme a gente coloca ela em algum recipiente ou muda a temperatura, ela vai se modificar conforme esse meio. É muito relevante isso. Então imagina, um pacotinho de água se formando, conforme os sentimentos da mãe, eventos que aconteceram, tudo que ela está sentindo, o bebê também que está se formando está sentindo. Então, nada mais natural do que ele que não tem livre-arbítrio, né? Ele é totalmente dependente da mãe. Então, ele vai acabar com algumas características. Por isso que eu acho muito importante
ver a casa 12. Então, a casa 12 vai falar sobre esse período de gestação, se tem algum planeta ali, como é que tá o regente dessa casa, né, que é o dispositor, os aspectos, enfim, tem algumas outras coisas, né? Já falei sobre a casa 12 aqui no canal também, tá bom? O nascimento, então, consequentemente, as próximas casas são os próximos anos de vida. Ah, então casa 2 é os 2 anos de idade? Não necessariamente. A casa 2, como é uma casa que rege, inclusive, a boca, o paladar, o começo do sistema digestivo, a língua, o sabor e tudo aquilo que pertence à pessoa, ela vai falar sobre a primeira nutrição, a primeira forma de alimentação. Então, como foi a amamentação, tá? Então, é mais fácil a gente ver esses primeiros momentos de vida, porque a criança, ela não tem tanta liberdade para fazer as próprias escolhas e ter uma amplitude de modificar o seu destino. Então, ela tende a ser mais evidente, mais clara no mapa natal mesmo, sem precisar de progressão, sem precisar de trânsito, sem precisar de absolutamente nada. Simplesmente as puras casas ali, os puros planetas como eles estão no dia do nascimento, no dia, horário e local do nascimento do indivíduo. Então, a terceira casa ela já vai puxar sobre uma tendência das primeiras interações e relações sociais, como irmãos, vizinhos, primos, tios, o primeiro ambiente escolar, né? Como é que foram esses primeiros anos de escola, se teve alguma situação de dificuldade ou não, se tem algum planeta ali, como é que tá esse regente, sempre da mesma forma. E a casa 4 sobre o lar, a base, o ambiente familiar daquele indivíduo, ok? Então até aí a gente tem uma possibilidade de ver um pouco mais, principalmente gestação, nascimento e amamentação, principalmente. Depois vai começando a ficar um pouco mais difícil. Casa 5 seria mais ou menos ali um período de pré-adolescência. Casa 6, o primeiro trabalho, primeiras contribuições sociais. Casa 7, aí já vai para uma fase mais adulta, bem mais difícil de ver. E existem algumas outras divisões. Tem alguns astrólogos que utilizam divisões de a cada 3 anos uma casa, ou a cada 3 anos e meio, 4 anos, mais ou menos, para ver também essa mesma relação. E olha, gente, sinceramente, é muito difícil a gente ver depois disso com muita precisão. Embora eu já tenha visto algumas situações de eventos muito importantes, muito evidentes mesmo, a gente conseguir confirmar com alguma outra coisa do mapa a partir dessa técnica de divisão de mais ou menos 3 anos e meio, tá? Mais ou menos, tá? Então, assim, depende muito de você ter sensibilidade. A astrologia, por mais que você tenha ali muitas técnicas, você tem que ter sensibilidade para saber qual técnica você vai utilizar. Porque, então uma técnica funciona, outra não. Gente, se existe, se tem gente aplicando, é porque funciona, entendeu? Funciona. Outro tema polêmico, né, que também super funciona. Regente, é casa 10 ou casa 4, qualquer pai, qualquer mãe. Para astrologia tradicional, a casa 10 é a mãe e a casa 4 é o pai. Mas para moderno é o contrário. A casa 4, que tem a ver com câncer, com a lua, é mãe, que é o lar. A mulher é o lar da casa, né? A mulher, o útero da mulher é o primeiro lar da família, né? Dos filhos, das gerações. Então, a casa 10 é o pai, que tem relação com pra fora, com o mundo, com o trabalho, com prover. Mas e aí? Toda relação simbólica, ela vai ter uma justificativa plausível para ser utilizada. E, de qualquer forma, também, consequentemente, as aplicações funcionam. Senão, não seria utilizado. E aí? Tanto faz, gente. Tanto faz. Não importa. Não tem aquela outro tema polêmico, astrologia védica ou astrologia ocidental. Funciona. A questão é só essa questão do zodíaco, né? Não adianta você tentar aplicar uma coisa na outra. Mas funciona, não tem problema nenhum. Só não dá pra gente ficar escolhendo o bombonzinho melhor da caixa, que não funciona. A gente vai ter as qualidades e os defeitos. A questão vai ser o nosso livre-arbítrio de manifestação. A gente vai querer continuar manifestando os defeitos, as dificuldades, né? Os descontroles, ou se a gente vai se
olhar aquela situação para melhorá-lo. Então, isso é muito importante, tá? Assim, existem algumas outras técnicas, além dessa de ver essas idades puramente no mapa, como a progressão primária, direção secundária, que são as progressões. Tem também como ver a revolução solar, que é quando o Sol retorna ao ponto do Sol natal, que é sempre no dia do seu aniversário, mais ou menos, né? Onde ele entra no grau e minuto exato, então forma-se um outro mapa, e a partir desse outro mapa tem como ver algumas tendências de assuntos evidentes durante aquele ano, e sinceramente, às vezes não tem nada de relevante, tá? Quebrando paradigmas aqui, às vezes não tem nada de relevante. Existem outras técnicas também para ver o cronocrata do regente, do não sei o que lá. São técnicas medievais, né? A progressão de casa, então vai ser um ano de casa tal, então por isso nananana, e o regente é esse. As fridárias, que também vão trazer um regente de um planeta que vai falar de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Existem várias N técnicas derivadas desse mapa natal também, tá? Também é interessante, dentro dessas técnicas, os trânsitos, que muitos acham bobeira, mas os trânsitos digeracionais, principalmente, que são mais lentos, eles podem trazer um impacto um pouco mais forte do que uma lua. A lua, todo mês, vai estar passando por todos os seus planetas, entendeu? Todos. Então, ela é muito rápida, então não dá nem tempo de desenvolver um assunto, mas ela trabalha muitas vezes num reforço ou numa concretização de algum assunto. Eclipses, que fazem parte dos trânsitos, mas eles têm uma relevância um pouco maior, principalmente se a gente vai ter um eclipse exatamente num grau de algum ponto do mapa. Gente, precisão de graus é muito importante. Então ali, por exemplo, a própria casa 12, a nossa casa 12 vão ser 9 meses de gestação, a gestação inteira vai ser vista ali. E se eu nasci de 8 meses? E se eu nasci prematuro, de 6 meses e meio, 7 meses ali? E aí? Tem alguns casos até de 5 meses, né? 4 meses já vi acontecendo. E aí? Divide igual? Pega esse período e divide. Então os primeiros graus, primeiros meses. Olha, então tem uma coisa ali dá pra ver, às vezes, o segundo, terceiro mês, mais ou menos. Aqui, quando a mulher descobre, né? Percebe, opa, tô grávida. Então, às vezes tem algum tipo de impacto ali, algum planeta, algum asteroide, alguma coisa que fica marcada, né? Às vezes até algum aspecto ali dá pra ver em relação àquele ponto, né? E pra ver o período do ocorrido, né? Ou na fase da amamentação, no começo da amamentação ou no final da amamentação, né? Também tem como ver isso. Você vai dividindo a casa e olhando os graus específicos, isso é muito importante. Então, no eclipse também é grau específico. Aconteceu eclipse na minha casa 10. Pode ser que tenha movimentado algum assunto de casa 10, de casa 4, de ascendente ou descendente, porque formam ângulos, formam aspectos. Agora, para ser algo relevante, concreto, mais impactante ali, aí é grau exato. Nossa, aconteceu um eclipse grau exato do ascendente. Muita mudança, muita transformação. Pode ser bom, pode ser ruim, depende do contexto e da liberdade da pessoa. Se ela estiver muito engessada, obviamente a tendência é que seja mais difícil. Agora, se ela está mais aberta a melhorar, a tendência é que ela possa pegar até impulso com esse eclipse para ver outras coisas, para trazer mais melhora para a vida dela, né? E se ocorre eclipse específico no lugar onde ela está e específico no mapa, é mais forte ainda. Então a gente vai ter agravantes, né? Mas enfim, existe uma outra técnica também mais abrangente ainda, que ela funciona mais de forma simbólica do que de forma concreta, tá? Que é para ver, digamos assim, por quadrantes. Então a gente vai pegar o mapa, o desenho do mapa, divide como se fosse uma pizza em 4 partes. Então a parte do ascendente até o fundo do céu, que seria casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, primeiro quadrante, até casa 3, né? Primeiro quadrante e, consequentemente, seria a primeira fase da vida, a infância, né? Depois, no segundo quadrante, que seria casa 4, 5, 6,
aí seria mais ou menos ali uma pré-adolescência, uma adolescência, uma juventude. Já a fase adulta seria a casa 7, 8 e 9, marcando uma fase já de um jovem adulto. E a terceira idade, né, do adulto para o idoso, seria o quarto quadrante, casa 10, 11 e 12. Então é uma outra técnica que funciona muito bem para a gente entender mais ou menos o significado das casas, porque essas casas correspondem com assuntos relevantes na nossa vida de acordo com essas fases. Como eu citei, por exemplo, o primeiro quadrante, essa primeira fase da vida. Depois, onde a gente vai trabalhar mais essa experimentação do eu, da diversão, do servir e do começar a se relacionar já numa segunda fase da nossa vida. Já depois, quando a gente começa a questionar os porquês, a investigar coisas, a mexer com valores e dinheiros dos outros, contribuir para uma filosofia, uma religião, entender melhor o sentido da vida já na fase adulta, e depois uma consolidação profissional, uma interação social mais ampla e de grupos, né, e até mesmo o recolhimento, vai ter mais relação com o quarto quadrante, assuntos de casas 10, 11 e 12. Enfim, tem essa correspondência também, que se corresponde com as estações, né, e os humores. Então, sanguíneo, primavera, primeiro quadrante, o verão e a cólera, segundo quadrante, terceiro quadrante, melancolia, outono, e quarto quadrante, inverno e fleuma, né, também tem essa correspondência. Ah, nossa, então eu sou colérica porque eu tenho planetas ali no segundo quadrante? Não. Eu sou fleumático porque eu tenho planetas ali no quarto quadrante? Não. Mas é uma correspondência simbólica, né? Então, como a gente fala outras correspondências simbólicas, como os corregentes das casas ou co-significadores das casas, né? É pra gente entender melhor o simbolismo. Então, Saturno é co-significador da casa 1 porque casa 1 é a matéria e a matéria é um limitador, né? Mas Saturno também é co-significador da casa 8, que fala sobre algo que está além, é dispensável. Então, são co-significadores para a gente acompanhar os significados das casas. Então, dessa mesma forma, esses quadrantes têm essa correspondência. Alguns astrólogos utilizam essa correspondência para ver também essas fases da vida, mas como eu falei, quanto mais velho, mais liberdade a gente tem, mais difícil a gente conseguir prever algum tipo de evento concreto somente com o mapa natal. Vão ser alguns reforços ali, algumas coisas enfatizando com progressão, com trânsito, com revolução solar, com outras técnicas preditivas, né? Então é sempre muito bom, muito importante. Porque imagina só, gente, são 360 graus. O mapa, assim como ele é um círculo, tem 360 graus, né? Assim como em volta da gente tem 360 graus. São muitos graus. É o que a gente consegue se apoiar melhor. Mas, assim, são 7 astros visíveis a olho nu, né? São mais 3 geracionais, totalizando 10. A gente tem alguns asteroides, planetoides, pontos, cálculos, né? É muito pouco pra gente conseguir concretizar, assim, com certeza uma vida inteira. E classificar também a natureza do evento. Então, eu vejo uma dificuldade ali na hora de amamentar. Ou às vezes pode ter sido ali uma falta total de leite, pode ter sido a mãe teve que trabalhar, pode ter sido a criança que deu problema, que ficou mordendo, pode ter sido algum susto que de repente secou o leite, pode ter sido várias coisas. No nascimento, como eu falei, às vezes a gente vê um Marte ali no ascendente. Nossa, o que aconteceu? Foi rápido, só isso. Ou teve que ter cirurgia, ou teve muita dor. Tem várias possibilidades de manifestação, mas o símbolo ali é o mesmo. Então, por isso que, por exemplo, irmãos gêmeos, né? Ou até mesmo duas pessoas com o mesmo mapa, mas são completamente diferentes. Mas, em essência, o simbolismo tá ali. Até a gente brinca, né? Os irmãos gêmeos que é mais evidente porque eles têm a necessidade de se diferenciar. Então, eles vão querer fazer questão de exatas e humanas, entendeu? Mas são os dois professores. Ou são os dois, tem trabalho de casa nova, né? Juiz, turismólogo, ou relações internacionais, ou, sei lá, aeromoça, né? Ou, de repente, astróloga, né? Que também é casa nova. Então,
tem essa necessidade, né, de manifesta o símbolo de alguma forma. Então, o contexto é muito importante pra gente entender do que a gente tá falando, né? Pra questão profissional também, né? A gente vê algumas tendências profissionais, tendências de gosto de profissões, mas às vezes a pessoa só vai em um foco, né? Eu dou o exemplo do meu próprio mapa. Eu tenho muita relação de casa 9, então poderia ser o quê? Que eu já quis, inclusive, né? Eu já quis ser aeromoça, já quis ser comissária de bordo, porque viajar, idiomas, pra mim sempre foi muito fácil. Inclusive, trabalhar já trabalhei como professora de inglês, com 16 anos de idade estava dando aula de inglês. É, já sempre dei aulas particulares para os meus colegas de química, quase entrei para a faculdade de química para ser pesquisadora, né? Gosto muito do assunto e gosto também de dar aula, não reclamo não, gosto de dar aula. E me encontrei na astrologia de repente, assim, que também é assunto de casa 9. Então todas as minhas profissões estão rodeadas dentro desse assunto de casa 9. E de repente eu poderia ser alguma outra coisa, entendeu? Mas dentro dessa relação de casa 9. E já tem muitos Martes no ascendente, piloto, cozinheiro, cirurgião, um, bombeiro, policial. Então todas profissões marciais, de Marte angular, de Marte em evidência no mapa. Mas existem várias outras, mas não deixa de ter uma essência. Tem Marte no ascendente, mas está trabalhando com vendas. A pessoa vai ser extremamente direta, meio. Vai ser competitiva. Às vezes ela tá nas vendas, mas numa pegada muito diferente. Ou nem vai gostar muito disso, porque é muito direta. Então, são possibilidades ali de manifestação, né? Mas sempre dentro dessa possibilidade do símbolo, tá? Enfim, gente, as técnicas são sempre bem complementares, tá? Existem várias outras técnicas, eu trouxe aqui algumas pra gente conseguir dar uma identificada no nosso mapa, ver se tem alguma coisinha ali pegando. Como eu trabalho com a visão sistêmica das constelações familiares, para mim é muito importante ver essas questões de eventos, principalmente gestação, relação com os pais, né? Porque nisso vai derivar algum tipo de problema que a pessoa tenha que ela acha que é só dela. E às vezes ela tá repetindo um padrão, às vezes não tem nada, por exemplo, relacionamento que é o mais popular, né? Às vezes não tem nada no mapa dela em específico, super bom, mas ela teve com os pais tinham problema no relacionamento, então ela acaba repetindo aquele padrão. E saber identificar isso, perceber isso, fica muito mais fácil, né? Então, quando vocês forem agendar comigo a análise de uma área da sua vida, eu vou levar em consideração também a visão sistêmica. Se tiver alguma coisa sistêmica, eu vou falar e vou também já passar alguma frase, uma solução, uma alternativa, um exercício, um conselho, um ponto de vista pra pessoa sair da situação e conseguir resolver a vida, fazer o que ela quer, né? Ter liberdade. Então, eu prezo muito isso, tanto na análise quanto nas consultas. A consulta padrão, ela é por videochamada, então pode abordar várias áreas, vários assuntos. Recomendo trazer lista de perguntas, né? Pra gente conseguir trabalhar melhor. E é isso, tá? Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu tento responder. Às vezes eu me perco porque tem muito comentário. Mas muito obrigada pela participação de vocês aqui, ajudando o canal a crescer. Deixem seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas também para aumentar o engajamento. Lembrando que nas segundas 20h30 a gente sempre tem live de cartomancia aqui no canal. Então, além das tiragens durante a semana, né, que eu sempre faço, é só me mandar uma mensagem. Aqui meu contato está sempre na descrição dos vídeos, tá bom, pessoal? E é isso, até a próxima!